Oi, pessoal, eu sou a Dani, a gente está aqui no nosso canal Lendo e Cantarolando para mais uma resenha. Hoje eu vou falar de questões psicológicas envolvidas nesse livro aqui, que é Os 100 Anos de Lene Margot. E esse é um vídeo que eu vou estar fazendo aqui, uma resenha do nosso quadro Resenhas Psicológicas, porque essa é a proposta. Eu sou psicóloga, estou inclusive no meu consultório para estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Antes de mais nada, por favor, me desculpem a demora de fazer a resenha. Nesse mês eu me enrolei um pouco, envolvida com a questão da nossa nova LC aqui. Até vai ter o link aí embaixo, você pode participar. E eu me envolvi fazendo o Funko, que vai ser do sorteio. Então, assim, você pode conferir tudo isso aí no link que vai estar aí embaixo. Por favor, dá uma passadinha para ver. E desculpa aí o atraso, tá? Mas a gente tá aqui pra gente fazer a resenha desse livro, que foi o livro da tag do mês de agosto. Foi o livro que eu recebi para leitura no mês de agosto e eu li, é um livro maravilhoso, tem muitas coisas para falar dele aqui. Um outro aviso, pessoal, é que eu vou ter que dar spoiler da história para poder fazer esse quadro. Eu não posso explicar das questões envolvidas na história sem falar da história, né? Então eu preciso dar spoiler, mas eu vou avisar quando tiver spoiler mesmo, tá bom? Então você pode conferir aqui essa parte inicial sem spoiler. Mas passando aqui para a resenha, né? Inicialmente falando sobre a questão de arte, eu achei a arte bonita, o box ficou mais ou menos, na minha opinião, mas a revistinha ficou tão linda, gente, olha que coisa maravilhosa. O livro também tem uma edição muito bonita, ele veio pela editora Planeta e ficou realmente muito bonito, a gráfica dele ficou muito legal, um livro que eu dei umas 5 estrelas, tá? E vale muito a pena. E falando em valer a pena, gente, um outro informativo, eu tenho um cupom de desconto aí embaixo. Se você quiser usar ele, você ganha 30% de desconto na sua assinatura e eu ganho um brinde extra. Então, acessa aí esse cupom de desconto para você poder assinar a tag se você quiser, tá? E esse mês veio realmente muito bonito. Eu achei legal a história, ela é uma história, é um romance aqui, nós estamos falando de um romance. Não um romance para falar de casamento, namoro, não, mas é um romance, é uma situação cotidiana e a história ela vai tratar sobre 2 pacientes que estão em um hospital internadas, são de um quadro terminal, de doença terminal e elas se conhecem. E essas personagens são a Lene, com 16 anos, se eu não me engano, 16, 17, e a Margot, com acho que 83, 82, 83, eu não me lembro direitinho, mas é mais ou menos isso. E elas ficam amigas lá dentro e muitas coisas acontecem. Então nós vamos ter aqui um livro que vai abordar sobre morte, sobre as fases do morrer, daqui a pouco eu vou explicar o que é, e também sobre outras questões. É um livro carregado de muita questão psicológica. Resumindo a história, agora eu vou ter que dar um spoiler, basicamente é o seguinte, a Lene é uma menina, uma adolescente, e ela estava morando com o pai, os pais são separados. A mãe sofre de uma depressão muito grave, então é uma mãe não participativa, é uma mãe que não se envolve com a vida dela, e ela estava morando com o pai e a madrasta. Quando ela passa mal e vai ao médico e descobre que ela está com uma doença terminal, ela vai ser internada. E lá dentro do hospital, ela pede para o pai parar de ir, porque esse pai, ele sofre muito ao ver ela daquele jeito e ela não quer que isso aconteça. Ela pede para o pai só voltar quando for o final, para ele curtir um pouco a vida e tudo, e o pai aceita com muito choro. E a Lene fica lá, a mãe não vai ver ela em momento nenhum, porque, né, com essa questão da mãe, a mãe acordava de madrugada, quando a Lene deu o primeiro beijo, a mãe nem sequer se importou muito. Então, assim, no final, depois dela ir morar com o pai dela, a mãe dela nem sequer esperou para dar tchau para ela e foi embora. E a Lene, muito chateada, com raiva disso. E nesse período que ela tá lá no adoecimento, ela tá sozinha, e lá no hospital começa a ter uma sala de arte, então todo mundo começa a ter umas aulas de pintura, de desenho, a questão da arte-terapia. E a Lene não dá certo com a turma de gente da idade dela, porque ela não consegue fazer amigos, ela tá fechada. Tá no início da forma de lidar com o morrer, né? Então ela tá em negação, ela tá em raiva, ela tá difícil. E ela pede para ficar com a turma dos mais velhos, porque ela conheceu uma senhora aleatoriamente um dia no corredor do hospital e elas parecem que se deram. Então ela vai para a turma dos idosos e lá ela fica. E conhecendo mais próximo essa senhora, a Margot, elas acabam percebendo que a somatória da idade delas dá 100 anos.
Então, por isso que o título do livro é Os 100 Anos, né? Porque somando a idade delas dá 100 anos. E elas resolvem pintar um quadro para cada ano da vida delas, para totalizar os 100 anos de vida. Já que elas vão realmente morrer, elas vão viver esses 100 anos de acordo com a arte. Então, a história ela vai se desenvolver a partir disso. A Margot é uma senhora que ela tá idosa, ela teve um casamento, teve um filho, perdeu esse filho, depois que perdeu esse filho, ela tem um divórcio e ela, assim, sofre muito por causa disso. Enquanto isso, ela perde a identidade como mãe, ela perde a identidade dela como esposa. E depois ela fica só com a identidade de filha. Só que o pai dela foi para a guerra na infância dela, sofre de estresse pós-traumático, que daqui a pouco eu vou explicar também. E ele nunca volta a ser quem era. Então ela já não tem uma relação com o pai. A mãe falece, depois do pai falece, ela fica sem identidade. Então ela resolve mudar, ir para outra cidade, tentar viver outras coisas. E assim, depois mais tarde ela vai descobrir novo amor. E depois, mais tarde ainda, esse novo amor, ele vai acabar tendo Alzheimer, ele vai falecer, então nós também vamos ter Alzheimer nesse livro. E depois disso que ela realmente está doente, ela vai parar no hospital, e é quando ela conhece a Lene. Então ela basicamente vai exercer a maternidade que ela não pôde na Lene, e a Lene vai ter uma mãe, a mãe que ela não pôde na Margot. Então, assim, é um livro muito comovente nesse ponto. O resumo da história é basicamente isso, tem mais coisas que acontecem, mas que eu acho importante para a gente abordar as questões psicológicas são esses temas aqui. Vamos começar pela questão, vamos falar sobre a questão das fases do morrer. Todas as pessoas, quando vão receber a notícia de que vão morrer, elas passam por algumas fases, porque elas precisam entender o que é o processo. Então, inicialmente, qualquer pessoa que receba a notícia de que vai morrer, ela entra na condição de negação, do tipo, não, isso não é possível, deve ter sido um erro médico, não deve ter algum jeito. Então a pessoa ela fica naquele momento onde ela não quer acreditar que aconteceu. Depois que ela começa a ver que aconteceu de verdade, ela fica com raiva. Por que eu? O que está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Então a pessoa ela fica agressiva por causa do que ela está vivendo. Depois disso, ela começa uma fase chamada barganha. Então ela começa a tentar negociar. Ah, mas será que se eu fizer isso? Será que se fizer aquilo? E nessa fase aqui, entre raiva e barganha, inclusive a Lene, ela se aproxima de religião. Porque ela começa a querer ver se tem um jeito. Ela tá com raiva e ela quer dar um jeito, mas não quer dar um jeito. Então ela começa a ficar nesse meio aí. Então vem a barganha. Depois da barganha vem a tristeza de você ver que realmente você está morrendo, você tem que aceitar que isso está acontecendo, isso dói. E você começa a ver, nossa, sem sentido e dá aquela tristeza. Depois disso, você aceita. Você não quer, mas você entende que vai acontecer. Então, você começa a tomar atitudes para você conseguir encerrar seus ciclos. E é nesse momento aqui, inclusive, que a Lene aceita a condição de estar próxima da Margot. E aí ela aceita que ela tem que começar a deixar o legado, as pinturas, os 100 anos, e elas começam a trocar histórias, e assim elas se aproximam, e esse período passa a não ser só a dor, mas a construção. Então, assim, não é fácil morrer, e nós vemos essa personagem aqui evoluindo dentro disso emocionalmente, mostrando a forma como ela sente, é escrito de uma forma muito sensível, não fica te pondo numa dor, mas também não te poupa dessa dor. Eu achei isso legal na escritora. E, na verdade, nós vamos realmente lidar com isso em qualquer momento. Quando nós vamos ter notícia de uma morte nossa ou de alguém próximo, nós passamos por essas etapas. A outra coisa que é abordada aqui é a depressão da mãe. A mãe parece ter uma depressão crônica. E ao que tudo indica, né, essa mãe ela não consegue se reerguer ao lado da filha. Isso causa um trauma na filha, uma sensação de rejeição muito grande. Não fala muito da depressão da mãe, então nós não temos um aprofundamento nisso, eu não vou entrar tanto. Mas nós temos o sentimento da filha, a raiva, a dificuldade de perdão. E temos também a decisão dela de reconstruir isso. Já que eu não tenho e eu quero ter, ela aceita ter isso, da Margot. Então, isso também é muito interessante, a forma como ela vai compensar o que ela não teve, a forma como ela vai aceitar viver diferente. Então, eu acho que isso é o ponto interessante nessa questão aqui especificamente. A respeito da Margot,
falando especificamente, a Margot, ela sofre muitas coisas. Para ponto mais específico da Margot, que eu gostaria de falar, especialmente do estresse pós-traumático do pai, que eu achei interessante ter isso aqui no livro. Ele vai para a guerra e ele volta para casa, e quando ele volta para casa, ele começa a ter pesadelos, lembrar da guerra, acha que uma bomba foi jogada na janela, e ele está sempre estatalado, estranho, ele não está interagindo do mesmo jeito. E ele precisa de uma internação. E realmente, o caso de estresse pós-traumático, ele é severo e grave. E a pessoa, na hora, ela revive aquilo. O estresse pós-traumático com ansiedade num nível tão extremo que a pessoa ela para a vida naquele momento do trauma. Então, ela revive aquilo centenas de vezes para tentar corrigir o que ela sente. Isso precisa de um tratamento. É um transtorno ansioso que dá uma desordem neurológica. Então, há uma degeneração neural, há necessidade de medicação nesse caso. Alguns casos, a pessoa depois, ela consegue entrar num nível onde ela consegue começar a viver o presente, em outros casos, não. É tão severo que pode ser que a pessoa ela não consiga sair dessa condição. E aí, nesse caso, essa pessoa precisa de uma internação, ela precisa de um afastamento, porque é perigoso a pessoa, especialmente no pós-guerra, acontecia muito, achar que estava na batalha, acabar assassinando uma pessoa que ama, sem a consciência de que estava fazendo isso. Então, é realmente um transtorno perigoso. O pai dela não conseguiu voltar à normalidade, então nós temos a Margot aqui que não conseguiu, não foi amada numa relação assim, e ela se casa e no casamento o marido abandona ela depois dela perder um filho, e a depressão da Margot é profunda nesse ponto. Ao contrário da mãe da Lene, que é a mãe que tem e não dá conta de cuidar por uma outra questão emocional, a Margot é aquela que tem e não pôde realizar o que ela queria. Então ela chora e ela sente esse luto muito constante. Ela se culpa pela morte do bebê. Algumas vezes de noite ela revive, ela começa a pensar, nossa, meu bebê sumiu. Ela tem a sensação de que nada daquilo aconteceu. Então ela tem uma dor intensa. E ela também aceita ressurgir isso, resolver isso, tendo o cuidado com a Lene. E isso é interessante também, porque nós vamos ser uma mãe com uma dor pela ausência, mas que escolhe lá na frente, muito depois, ter uma presença. O caso do Alzheimer do marido dela, no caso do segundo marido dela, né, é delicado também. O Alzheimer é uma doença que faz você ter também uma degeneração neurológica. Então, você, quando está com Alzheimer, começa a esquecer coisas recentes e depois você começa a esquecer coisas mais distantes. Há muitas pessoas que ao final do Alzheimer só se lembram da própria infância, ou não se lembram, ou se comportam como crianças. E o marido da Margot, ele optou por ter uma distância dela quando ele começasse a esquecer. Ele viu que isso ia acontecer, simulou que já estava esquecendo dela para ela se afastar e não sofrer vendo ele esquecer dela, né? E nisso depois ele falece. A degeneração ela chega a esse ponto de a pessoa poder falecer porque ela está perdendo massa neurológica. Então, isso é interessante na história. Nós vamos ter essa abordagem, então é interessante ver como ele se desprende e como também a Margot ela aceita isso, entende isso. Depois ela vai parar no hospital e as coisas vão acontecendo e ela vai se aproximando da Lene. E por fim, né, acaba que tem a morte de uma das duas, eu não vou falar qual, porque não vejo necessidade, e tem o reerguer de uma das duas. Não dá a entender se as duas morrem, mas uma morre na história e a outra ainda fica, a gente tem que ver como é que vai ser, né? Isso aí vai da imaginação de cada um. Mas enfim, gente, é isso. Eu vejo que as questões psicológicas desse livro são essas. É um livro profundo. É um livro que tem um gatilho com morte, então é preciso ter cuidado se você quiser saber mais sobre, se você quiser vivenciar mais isso. Se você conseguiu lidar com o luto ou uma doença terminal sua, é legal, mas se você passou por isso e isso ainda te machuca muito, talvez seja uma leitura perigosa. Mas é um livro que eu, por mim, eu classifico tranquilamente como 5 estrelas. Em todos os sentidos eu gostei muito dele. É um livro que você lê rapidinho, eu li ele em 2 dias, tá? Ele tem, vamos ver aqui, 351 páginas, 351 páginas, mas você nem sente que você tá lendo ele, de tão gostoso que é. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal, de dar seu joinha, tá? Comenta aqui. Se você quiser participar da LC, o link tá aí embaixo, tá bom? Nesse link vai ter nosso Instagram, vai ter tudo aí, tá? Então, vão conferir aí que a gente vai se encontrando. Mas é isso por hora e eu vou me despedindo de vocês. Tchau, tchau e até uma próxima!